Qual é a promessa que sustenta todas as outras promessas? Você já parou para pensar que talvez o seu maior medo não seja exatamente a batalha que você está enfrentando? Talvez o que mais te assusta seja a forma como você vai enfrentar essa batalha. Porque muitas vezes o problema não é apenas o tamanho do nosso desafio, é olhar para aquela situação e pensar: eu não tenho força suficiente para isso. Eu não sei como eu vou conseguir. Eu não tenho recursos, eu não tenho ferramentas, eu não tenho capacidade para enfrentar o que está diante de mim. E talvez a pior sensação seja aquela que muitas pessoas carregam, a sensação de estar sozinho, de olhar para a luta e pensar: como é que eu vou conseguir passar por tudo isso? E é exatamente nesse cenário que nós encontramos Josué. O livro de Josué começa dizendo que Moisés havia morrido. Essa não era simplesmente a perda de um líder. Moisés, ele era aquele cara que Deus havia levantado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Foi através de Moisés que Deus abriu o mar, conduziu o povo pelo deserto, operou grandes milagres e revelou a sua vontade. Moisés, ele era uma referência, não só para o povo, mas também para o próprio Josué. Mas agora, Moisés não estava mais ali. E Deus chama Josué para continuar uma missão que parecia grande demais para ele. E talvez Josué tenha olhado para aquela responsabilidade e pensado: como eu vou fazer isso? Como eu vou liderar esse povo? Como eu vou enfrentar os inimigos que estão diante de nós? E é nesse momento que Deus fala algo que muda completamente a maneira como Josué deveria enxergar aquele desafio. Essa passagem está no livro de Josué, capítulo 1, versículos 5 e 9. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei e te desampararei. Sê forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andes. Perceba uma coisa: Deus não está dizendo para Josué: não se preocupa, você é forte. Deus não está dizendo: você tem experiência, você se basta, você é suficiente. Ele não diz: você tem todas as ferramentas necessárias. Deus não fala sobre a capacidade de Josué. Deus fala sobre a presença dele. Eu estarei com você. E essa é uma verdade que nós também precisamos guardar. Porque a nossa maior necessidade diante dos desafios que enfrentamos é lembrar quem está conosco quando estamos enfrentando. E quando olhamos para essa passagem, existem 3 perguntas importantes a serem feitas. A primeira pergunta é: qual é a promessa? Quando Deus fala com Josué, ele promete uma terra, ele promete uma conquista, ele promete aquilo que o povo esperava há anos, mas existe uma promessa maior sustentando todas as outras promessas. Eu estarei com você. Essa é a grande promessa. Por isso, Davi, muitos anos depois, entendeu essa verdade e escreveu lá no Salmos 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi não disse: eu nunca vou passar pelo vale. Ele disse: ainda que eu passe, eu não vou temer, porque tu estás comigo. A presença de Deus não significa ausência de dificuldade. Significa que a dificuldade nunca será maior do que aquele que está conosco. E eu lembro aqui de uma coisa que é muito comum para nós, né? Muito simples de entender. Quando uma criança está com medo, ela segura a mão do pai. O problema continua existindo, mas algo mudou. Ela sabe que ela não está mais sozinha e ela confia plenamente na presença do pai. E talvez hoje Deus esteja lembrando
você disso. O caminho pode ser difícil, mas eu estou com você. A segunda pergunta é: o que torna essa promessa possível? O que faz com que nós possamos confiar que Deus realmente estará conosco? É o caráter de quem prometeu. Porque uma promessa confiável depende de quem promete. Se alguém chegar para você e disser: fica tranquilo que eu resolvo esse problema para você, a sua reação vai depender de quem essa pessoa for. Alguém sem recurso, sem autoridade, sem condições de cumprir aquilo que prometeu, você provavelmente não vai conseguir descansar nessa promessa. Mas, se for alguém que você sabe que tem capacidade, que tem autoridade, que é digno de confiança, a promessa da pessoa te traz segurança. É exatamente assim com Deus. A nossa confiança, ela está não apenas naquilo que Ele prometeu, mas em quem Ele é. Porque a promessa de Deus está sustentada pelo caráter de Deus. Ele é aquele que esteve com Moisés, que esteve com Josué, que esteve com Davi e continua presente hoje. E isso nos leva à última pergunta: como permanecer firme na promessa? A resposta está em um dos atributos mais extraordinários do caráter de Deus, a sua imutabilidade. Malaquias 3,6 ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Nós mudamos. Os nossos sentimentos mudam. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. Mas Deus não. Isso significa que Ele não precisa decidir todos os dias se vai continuar sendo fiel. A fidelidade faz parte da sua natureza. Ele não acorda menos amoroso, ele não acorda menos presente, ele não acorda menos poderoso, ele não muda de ideia sobre quem ele é e nem sobre quem você é. E é por isso que nós podemos descansar. O Deus que esteve com Abraão, esteve com Moisés, esteve com Josué e que sustentou Davi no vale, continua sendo exatamente o mesmo Deus hoje. Não um Deus parecido, não um Deus inspirado naquele Deus, o mesmo Deus. E é justamente por isso que Josué podia ser forte e corajoso. Não porque o caminho seria fácil, não porque ele nunca sentiria medo, mas porque aquele que caminharia com ele jamais deixaria de ser quem sempre foi. E é isso que sustenta a nossa fé. A grande promessa não é uma terra, uma resposta, uma vitória. A grande promessa é a presença de Deus. E é essa promessa que é absolutamente confiável, porque ela está firmada no caráter daquele que prometeu. E nós permanecemos firmes nela, porque o caráter de quem prometeu não muda. Não é a força da nossa confiança que nos sustenta. É a presença de Deus, garantida pelo seu caráter e sustentada pela sua imutabilidade. Por isso, podemos caminhar com coragem. Não porque sabemos o que vai acontecer amanhã, mas porque sabemos que Ele jamais deixará de cumprir aquilo que prometeu.